Olá, boa noite. Mais um Artefato ao vivo e é sempre muito bom poder contar com a sua companhia. Como é gostoso ler um bom livro, né, gente? Já parou para imaginar como é o processo de produção dos escritores? De onde vieram as ideias para construir a história? Como é dar vida à imaginação e, através das palavras, nos fazer viajar para tão longe? Então, no Artefato de hoje, eu te convido para conhecer o livro Rebentar, escrito por Rafael Galo. Uma obra que aborda de maneira profunda os sentimentos de uma mãe que perde seu filho de apenas 5 anos de idade e, após 30 anos do desaparecimento, sem saber do paradeiro do garoto, ela decide encerrar as buscas para que possa retomar a vida dela, que havia sido devastada por esta perda. Vamos conhecer as inspirações e as curiosidades sobre este romance em bate-papo literário com o próprio escritor. E além disso, você confere também a agenda da semana e a rodada de dicas culturais. Então, te convido para sentar aqui com a gente nesse sofá. O nosso convidado já está aqui. Rafael, muito obrigada pela sua presença. É um prazer recebê-lo novamente aqui no Artefato. Oi, Ju, eu que agradeço aí o espaço. Legal estar aqui de novo. É sempre um prazer, ainda mais com novidade aqui, com um livro novo, né? Eu aproveito para lembrar que você aí de casa, se tiver perguntas e comentários aqui para o nosso convidado, pode enviar através da página do Artefato no Facebook. O endereço é www.facebook.com/programa Artefato. E as participações são sempre muito bem-vindas, ainda mais que o programa é ao vivo, né? A gente quer interagir cada vez mais. Bom, Rafa, vou começar aqui. Quero começar mostrando o livro. Tá aqui, vou mostrar aqui para o Du. O livro Rebentar, está aqui publicado pela editora Record, né, Isso. Rafael? E como eu comentei agora aqui no início do programa, ele conta a história da mãe que perdeu o filho. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre esse enredo e de onde é que surgiu a ideia de escrever esse livro, escolher esse tema. Então, eu estava procurando histórias assim que... Eu gosto de histórias que tenham uma maior densidade, um peso, assim, histórias que sejam ao mesmo tempo difíceis de se lidar, mas que apontem caminhos, assim, sabe? Que apontem essa dificuldade que a ternura, que o amor às vezes pode ter para você atravessar antes até alcançar, assim, né? O outro lado, né? Exatamente, essa travessia até o outro, né? Que, enfim, essas relações sempre, as relações afetuosas sempre passam por isso, né? Sim. E aí eu estava pensando em diversas histórias, assim, e sempre eu gosto de histórias familiares e tal. No primeiro livro já tinha bastante isso. E aí uma hora me surgiu a ideia de tratar disso, uma mãe com um filho desaparecido, né? Uma família com um filho desaparecido, que é uma história que por si só já é bastante dramática, né? Com certeza. E aí só que eu queria uma coisa diferente, assim, uma abordagem que não fosse aquela coisa que, enfim, já teve vários filmes com isso, assim, de a hora que o filho desaparece e fica aquela busca frenética e você fica naquele suspense se vai encontrar ou não, segue uma pista, segue outra. Sim. Eu não queria isso, eu queria buscar uma outra abordagem. E aí, pensando sobre o que eu poderia falar de novo, assim, eu pensei, bom, e se passa muito tempo, né? Tanto tempo que essa busca, ela perde o sentido, porque esse filho se perdeu no tempo, né? Então ele desapareceu quando tinha 5 anos, e aí, depois de 30 anos, ela percebe que ele teria 35, seria um homem... Já não seria mais o garotinho que ela estava procurando há tanto Exatamente, tempo, né? E aí abordava uma relação que era interessante para mim, que era essa questão da construção do vínculo, né? Essa construção afetiva, porque seria um filho com quem ela não teria isso, né? E aí eu pensei, bom, então ela vai decidir... percebendo isso, decidir recomeçar a própria vida, porque a vida dessas mães que perdem os filhos... São devastadas. São devastadas, elas param, assim, né, praticamente, e ficam assim... É diferente de um filho morrer, né? Um filho morrer não tem mais volta, e você tem que seguir em frente, né? Quando o filho desaparece, você não pode nem seguir em frente, nem parar, você fica naquele luto que nem se conclui, nem passa, sabe? Então, é muito complicado, e eu achei que era um tema, podia ser bem interessante, assim. Não, com certeza, escolheu muito bem. Além de ter escolhido um tema muito profundo, queria falar um pouquinho sobre a capa aqui do livro, Rebentar. A gente até preparou ali uma imagem com um pouquinho mais de destaque nessa capa, que tem um trabalho incrível, que é da fotógrafa Nádia Maria. Aliás, acho que você escolheu muito bem, porque eu acho que é uma capa que dialoga perfeitamente com o tema, né? Do livro. Não, foi um achado, assim, e foi uma alegria tremenda para mim achar, porque eu estava na época de buscar capas, assim, e conversando com o editor, e testando ideias, e nenhuma me satisfazia, assim, sabe? Nenhuma chegava nem perto de me satisfazer.
E aí eu comecei a procurar fotógrafos em Bauru, na verdade para fazer fotos de divulgação minhas, aquelas fotinhas, né, com a minha cara e tal. Eu entrei no site da Dome Galeria, que junta artistas e fotógrafos aqui de Bauru. Eu encontrei o William Olivato, que fez as minhas fotos de divulgação, fez um trabalho primoroso também. E encontrei o trabalho da Nádia Maria, que é um trabalho mais autoral, era diferente. Eu falei, bom, ela não vai fazer provavelmente as minhas fotos de divulgação, mas eu fui ver de fã, assim. Falei, puta, achei muito legal, vou ver esse trabalho. E aí eu esbarrei com essa série de fotos que é do filho dela, na verdade, também. E a hora que eu vi essa foto da capa, eu falei, é essa foto. Porque tem um menino, mas não... Tem essa coisa de ser meio esfumaçado, né? Meio borrado, então fica essa coisa da reminiscência, assim, não fica o rosto dele claramente, né? Sim, e dá... É instigante, né? O trabalho da Nádia é instigante, é uma coisa... Cria uma estranheza, assim, eu acho que é muito próximo desses sentimentos, assim, né? Sim, e é curioso porque a foto que ficou na contracapa, no fim, que é ele correndo, né, de braço aberto, o cabelo balançando, no livro, que eu escrevi antes de ver as fotos, tem uma descrição que a última imagem que a mãe vê dele, né, antes de perdê-lo, é ele correndo para a loja onde ele vai se perder. E a descrição é a descrição como se eu tivesse pegado essa foto e feito a descrição, ou ela, enfim, tivesse visto a descrição e tivesse feito a foto. Sim. Então ficou perfeito, assim, se encaixou perfeitamente nessa foto dele correndo de costas. O pessoal está pedindo aqui para eu mostrar, consegui mostrar. É um trabalho primoroso mesmo. Estou há um tempo já tentando convidar a Nádia para vir para cá, ela toda tímida. Um dia eu você consegue. Sou fã do trabalho dela. Agora, Rafael, assim, geralmente para dar mais realismo à história, muitos escritores optam por realizar pesquisas, né, em fatos reais aí como ferramenta. Para você criar a história da mãe, né, que o personagem se chama Ângela, o Felipe, que é esse menino desaparecido, você pesquisou histórias de desaparecimentos? Existem personagens reais por trás desses personagens do seu romance? Sim. O romance ele é inteiro ficcional, assim, né? Não tem personagens que eu falo, não, o Felipe foi inspirado em tal caso, ou a Ângela em tal caso, não é nenhum caso específico. Mas como é um universo muito particular e que eu não conhecia nada, eu fui pesquisar, primeiro uma pesquisa mais bibliográfica, assim, de ler livros, até obras de ficção que tratassem do tema, mas depois eu fui, de fato, entrevistar algumas mães que passaram por isso. Né? Então, fui em algumas ONGs, como Mães da SEIU, Mães em Luta, e conversei com algumas das mães e das psicólogas que trabalhavam lá, assim, para ter o material e para conhecer mais de perto o universo delas, né? E eu tive sorte, assim, de ter algumas mães que abriram a vida delas, assim, para mim, e contaram muitas coisas, porque tem muitos detalhes que às vezes a gente não pensa, né? Às vezes você começa a pensar... Só quem viveu, né? Só quem viveu sabe, começa a sentir isso, né? Porque, por exemplo, sabe, elas passam 20 anos, às vezes 30 anos, 15 anos, com a foto de uma criança, né? Procurando, né? Vai no programa da TV. São mais crianças, exatamente, né? Que elas, obviamente, racionalmente elas sabem, mas como é que elas sentem? O que elas sentem que elas vão encontrar? Eu até coloquei no livro um pouco isso, né? Como se você sentisse que você vai encontrar uma versão esticada, né? Estendida dessa criança, assim... Sei lá, ela cresceu, ficou mais alta, mas os olhos, o rosto, a feição... Como se fosse tudo mesmo. Como se não fosse a mesma coisa, né? Então tem muitos detalhes, assim, que eu precisava compreender com mais precisão, né? Para escrever com respeito também, né? Porque é uma situação muito delicada, né? Eu queria escrever com bastante respeito, bastante precisão, assim. Com certeza. E a expressão rebentar, ela aparece diversas vezes no livro, além de ser o título, né, da obra. O que é que representa essa expressão nessa história? Então, a expressão vem de estar ligada ao filho, né, ao rebento, e dar à luz, e está ligado a esse rompimento, né, esse romper com a mãe rebentar, né? A mãe rebentar, romper com esse luto, né, que ela tinha, e também com o mar, né, que é uma metáfora muito forte no livro, né, muito recorrente. E foi uma das primeiras imagens que me surgiu assim na história. Quando eu comecei a pensar em escrever o romance, uma das primeiras imagens que me apareceu foi essa mulher, essa mãe, de frente para o mar, assim, um canto onde o mar fosse isolado, e ela ali isolada também, pensando sempre no filho e tal. Então também tem muito essa metáfora, né? Ela vai num cais abandonado, né? Ela tem um ritual de ficar indo todo dia lá para se isolar, para pensar sobre o filho. E aí tem o rebentar das ondas, e ela fica vendo, né, naquilo um sentido da vida dela, uma metáfora da vida dela, né?
Então tem essa ligação assim do rebentar das ondas do mar com o rebentar com o rebento, o filho, né, que desapareceu, com o próprio esse segundo rebentar dela, né, de se desligar, conseguir se desligar do filho ausente também, né? Você acabou de falar dessa questão da imagem, né, do cais, e você é muito descritivo, né, ao escrever. Então a gente vai acompanhando a sua história, a gente vai imaginando um lugar bem rico em detalhes e tal. Então eu queria saber como é construir isso, como é se tornar físico algo que é imaginário ainda. Você se inspira nos lugares que você já foi, ou essas ideias vão surgindo mesmo para você, como você disse agora, as primeiras imagens assim que apareceram? É engraçado porque assim, eu não sou tão ligado à geografia, assim. Eu como pessoa mesmo, meu senso de direção é péssimo, eu me perco na cidade o tempo inteiro e eu não tenho essa coisa tipo de querer escrever, ela passou pela rua tal e desceu para outra rua que vai dar, né? Então assim, essas descrições eu não tenho. Mas no romance, e com essa questão do mar, principalmente, que era uma metáfora forte no livro, começou a aparecer mais essas questões de eu preciso ter o cenário aí, né? Eu preciso ter como é que isso vai funcionar. Mas mesmo o cenário, mesmo a cidade, assim, eu sempre acabava pensando pelo lado dos personagens. Eu sempre tendo a pensar muito pelo personagem. Assim, eu penso situações em que o que eu quero com essa personagem, como essa situação vai afetá-la, né? Então, a própria cidade se transformar muito, né, que é uma das coisas que fala no livro, com a construção do novo cais, aí deixou de ser uma pequena cidade litorânea, virou, né, uma grande metrópole e tal. É para dar conta dessas coisas, assim, de que tudo mudou, tudo está passando, assim, a cidade esconde o Felipe, a cidade supera o Felipe, né? E ele ficou para trás, assim. Então é sempre para dar mais esse efeito dramático do que propriamente geográfico, assim, né? Ou de urbanização, não sei. Mas eu vou sempre pensando mais pelo esse lance da paisagem emocional, assim, digamos, e construir as casas, as coisas nesse sentido, do que propriamente da cidade. Por exemplo, a cidade que se passa o rebentar nunca é citada, e eu não sei qual que é, e eu evito. Não tem nome essa Não tem cidade. nome, eu evito, assim, sabe? Falar, né, é no Rio, ou é em Florianópolis. É uma não sei cidade onde. litorânea só, tá, gente? Eu só precisava do mar, era tudo que eu precisava ali. Mas de resto eu procuro evitar, assim, e aí eu vou construindo mais conforme o que eu acho que meu personagem precisa emocionalmente, assim. Legal. A gente vai fazer uma rápida pausa aqui, a gente vai para um intervalo. Já já a gente continua aqui esse bate-papo tão bom com o Rafael Galo. Então continue com a gente volta já. O Etefato está de volta e continuamos então aqui esse bate-papo sobre literatura. Recebemos aqui o escritor Rafael Galo, que está falando, né, com a gente sobre o lançamento do seu novo livro que se chama Rebentar. Rafael, você vivenciou uma grande repercussão, acho que, do seu trabalho como escritor em 2012, né, com a sua primeira publicação, que é o livro Réveillon, um livro de contos, né, Réveillon e Outros Dias. E com essa obra, que foi super bacana, aí a gente tem até a imagem, estamos vendo a imagem da capa dela aí, você ganhou o Prêmio Sesc de Literatura, foi um dos finalistas do Prêmio Jabuti, né, e ambos na categoria Contos. Agora, o livro Rebentar, ele chega um pouco diferente, já que ele é um romance. Então, eu queria que você contasse um pouquinho sobre esse processo de escrita. O que você sentiu de mais diferença em relação a escrever um romance, agora para escrever um conto? Ou o inverso, né? De ter escrito um conto e agora ter escrito um romance, exatamente. A ideia inicial, quando eu comecei a pensar em Rebentar, era para um conto. Mas aí pensando, e eu acho que é sempre a história assim, que diz qual que é o melhor formato, conto ou romance. E aí pensando sobre essa questão da passagem do tempo, de como desmontar esse luto e essa vida dedicada, né, a um luto de 30 anos, eu não podia desmontar assim tão rapidamente, né? Então eu acho que precisava do tempo do romance, sabe? Esse tempo precisava ser sentido, precisava ser pesado, né, na história. E eu decidi para o romance, mas no começo foi um pouco estranho, assim, porque digamos, o gesto, assim, as ações, elas ficam bem maiores, você perde um pouco a dimensão, assim. No conto é como se você, sei lá, os seus personagens fossem crianças, que você tem que ficar de olho, mas você sabe que ele não vai para muito longe, ele vai ficar aqui, você olha ali, né? Mas no romance não, ele vai perder de vista, né? Você nem sabe o que vai acontecer dali a 200, 300 páginas. Então no começo foi um pouco desesperador, assim. Eu imagino. Mas depois foi ficando confortável porque eu senti que eu tinha tempo para explorar as coisas, por exemplo, explorar os diversos aspectos do luto, de ficar presa, da casa, por exemplo. Eu lembro que eu estava escrevendo
o trecho em que ela vê os portas-retratos, né, e todos são fotos do filho, assim, é quase um altar para o filho. E aí ela fica ali, ela gasta um tempo e eu descrevo as fotografias, a relação com as fotografias. Eu falei, poxa, isso é legal porque eu posso falar desses porta-retratos, posso falar do quarto dele, posso falar da fachada da casa, posso falar de outros aspectos. Quer dizer, se fosse num conto, eu teria que escolher um desses e Sim. esse é o símbolo do luto. Né? Aqui não, eu tinha tempo para explorar as coisas, aí foi ficando mais confortável, aí eu fui gostando do jogo, assim, sabe? Mas acho que deve ser difícil engrenar, né? Não, no começo é bem difícil, assim, agora você está acostumado, sei lá, a desenhar numa folha de papel e de repente tem que fazer um mural, sabe, de 5 metros por 10, assim, você fala, ai meu Deus, qual é o tamanho que tem que ter as coisas aqui Pra agora? Onde eu começo, né? Como é que eu ocupo tudo, né? Exatamente, muito legal. Agora, além da sua carreira de escritor, você é formado em música, né? Sim. A sua formação é em música. Eu queria saber se você une a literatura com a composição musical de alguma maneira, tipo com a escrita dos seus livros, por exemplo. É como se você estivesse compondo uma música? Isso dá para ter algum paralelo? Acho que sim, acho que tem algumas similaridades, porque o pensamento na literatura, no texto, ele é um pouco diferente da música. A música ela se organiza muito por repetições, né? Repete o refrão, repete o tema, é assim que a gente entende, né, cada parte da música. Se a música for seguindo indefinidamente, a gente nunca entende quais são as partes. O texto não, a tendência dele é justamente não voltar, não repetir, ele seguir em frente. Mas eu gosto de, nos meus textos, por exemplo, usar uns procedimentos musicais como ter alguns temas, né, uns leitmotivs, assim. Então, eu tenho algumas palavras, algumas expressões, alguns objetos, alguns signos que eles ficam voltando no livro, assim, para dar até ressignificados, assim, né? Então, o próprio espelho que ela se olha muitas vezes, o próprio mar, as ondas, né? Você tem várias, a própria palavra arrebentar, né? Ela é muito repetida, Sim. A dor no joelho, então você tem várias coisas que vão remetendo, depois às vezes você descobre só lá no meio do livro por que ela pensa tanto nisso, né? Para dar também essa ideia de que ela fica sempre na mesma coisa, né? E até a abertura do livro, que é uma fala dela no fim de tudo, né? No fim do processo, ela é meio uma espécie de abertura de ópera, assim, porque ela fala, tudo que ela fala são trechos do livro, né? Todas as falas dela são recortes de cada subcapítulo do livro. Então, como se eu pegasse tudo que vai vir depois e apresentasse na abertura, assim, como uma abertura de ópera que apresenta os temas musicais antes, né? Então eu tenho um pouco essa cabeça musical, assim, também na hora de escrever. Não tem como separar, não tem muito né? como fugir, né? Legal. Agora, amanhã, quinta-feira, é dia do lançamento do livro no SESC, no qual eu já queria agradecer o convite por poder participar como mediadora desse bate-papo lá no SESC amanhã. Queria que você contasse um pouquinho para o pessoal de casa que está aí se interessando pelo livro, o que é que vai ter nesse lançamento, como é que vai ser esse evento? Sim. Então, eu que agradeço você topar lá, estar comigo, porque é amanhã, né, dia 27, quinta-feira, no SESC, às 20 horas. A entrada é aberta, né, a todo o público, é só chegar na área de convivência. E vai ser um lançamento muito legal, assim, vai ser o maior lançamento que eu vou fazer. Vai ser um mega evento, assim, quase, de lançamento literário. Porque vai ter o bate-papo primeiro, né? A gente vai conversar sobre o livro com você. A gente vai dar continuidade aqui a esse continuidade esse papo, com você e o Maurício de Almeida, que é um outro escritor que também venceu o Prêmio SESC. E depois a gente tem uma leitura dramática de alguns trechos do livro, com a atriz Arieta Correia, que é uma atriz que já teve vários trabalhos na Globo, né? A gente está vendo. A imagem dela até na época do Rei do Gado, né? Que era Chiquita. Isso, ela fez A Casa das Sete Mulheres, A Teia, né? A agora há pouco tempo, né? Isso, fez aquele filme VIPs, que é um filme bem legal. E ela tá ótima, ela é uma ótima atriz, ela topou, assim, fiquei super feliz também. E ela é legal que ela é bem da área do teatro, né? Então acho que tem uma intensidade. Tem, ela tá com uma peça chamada Tribos agora também em cartaz, que é bem legal. Então, enfim, eu já vi um certo ensaio, assim, que a gente fez por internet, então posso garantir que vem coisa boa aí. Que bacana. Queria aproveitar aqui, já que a gente falou bastante do livro, e eu tive a oportunidade de ler e aproveito até convido as pessoas para conhecer um pouquinho mais. Queria deixar um trechinho aqui, até para a gente finalizar um pouquinho desse papo, um trechinho do livro que eu acho que é um dos trechos que mais me marcou, que fala que um filho desaparecido é um filho que morre todos os dias, que nem mesmo nas mitologias mais cruéis a tragédia equivalente. E essa dor nenhum Deus teve de suportar, né? Cada noite que cai, desaba sobre os pais com o peso renovado da notícia.
você perdeu sua criança e ela está em algum lugar nessa escuridão afora, desprotegida do seu lar. Isso daqui me marcou muito, eu acho que é um dos principais reflexos mesmo, né? Eu acho que é o que dá esse peso para a história, né? Mas com toda essa densidade, acho que você trabalhou com uma delicadeza ímpar. Então, acho que vale a pena até para conhecer um pouco mais, né? Eu acho que você se aprofundou mesmo, acho que nos sentimentos dessa mãe. Muito legal, viu, esse trabalho. Obrigado. Bom, para você, então, que está aí em casa, fica o convite aqui, meu e do Rafael, para participar amanhã, né, Rafael, lá do lançamento do livro Rebentar. Vou encerrar aqui esse bloco agora e aproveito para falar para você aí de casa, continuar aí com a gente. Daqui a pouco, no próximo bloco, tem alguns eventos que vão rolar aí durante a semana e a gente volta com o Rafael, porque tem a rodada de dicas culturais e a gente quer saber a sugestão que ele trouxe pra gente. Então, continue com a gente, o Artefato volta já. O Artefato está de volta e é hora de conferir alguns eventos culturais que rolam esta semana aqui na cidade. Hoje, quarta-feira, como sempre, tem música no Sesc. A atração é importada, viu, gente? Quem se apresenta é a banda uruguaia Mandrake Wolf e Los Terapeutas. O grupo tem mais de 30 anos de estrada e uma marca característica deles é a criatividade e originalidade nas letras. Eles misturam nas músicas da banda ritmos nativos do Uruguai com outras batidas como o reggae e o rock, que principalmente aparece muito aí no som deles. Então, vamos conferir um pouquinho desse trabalho. Amistad, desesperado, par de desesperados. Canto otra vez tu canción y siento la fragilidad del amor, el incendio. No encerramento do programa, a gente vai mostrar outro trechinho aí de um clipe deles que é bem bacana. E esse show acho que é uma ótima oportunidade de conhecermos mais sobre a música do Uruguai, né? Então, a banda Mandrake Wolf e Los Terapeutas se apresenta daqui a pouco, às 9 da noite, no Sesc, e a entrada é de graça. E no sábado, quem gosta de teatro vai ter uma boa opção. O SESI traz para Bauru a peça O Sonho de Maria Luísa, da companhia Nós de Teatro, Dança e Animação. Ela conta a história de Luísa, que é uma menina que coleciona objetos abandonados pela cidade e que os junta para fazer o mais belo e mágico dos vestidos. O espetáculo promete trazer poesia e criatividade ao combinar artes cênicas, artes visuais, dança e animação, tudo em busca da reflexão sobre os sonhos e até onde eles podem nos levar. A peça O Sonho de Maria Luísa será na quadra esportiva do SESI e terá início às 4 da tarde e a entrada também é de graça. E continua rolando na antiga estação ferroviária a mostra Estação das Artes. Durante os fins de semana estão rolando atrações culturais bem diversificadas e uma das bandas que irá se apresentar no próximo sábado é a Laburca. A banda se formou em 2011 e apresenta um som performático e minimalista e eles misturam pós-funk e folk rock. Confere um pouquinho do trabalho deles também. O show da Laburca, ele tem entrada gratuita e será neste sábado, dia 29, a partir das 6 da tarde, na antiga estação ferroviária de Bauru. Lembrando que no mesmo dia da apresentação da Laburca, também terá o show do grupo Artigo 19, da banda mexicana Alfonso Sayas. Enfim, são várias atrações e a programação de espetáculos do projeto Estação das Artes começou na comemoração do aniversário de Bauru e vai até o dia 12 de setembro. E as apresentações são sempre gratuitas. Bom, e nós estamos em plena semana do combate ao preconceito e à discriminação. Um evento organizado pela ABD, Associação Bauru pela Diversidade, e pela Secretaria Municipal do Bem-Estar Social. O tema deste ano é O Equilíbrio está na Diversidade. Várias palestras e debates estão sendo realizados com o objetivo de conscientizar a população e acabar com as desigualdades. E como já é tradição, no domingo será realizada a Parada da Diversidade. A concentração para a parada será a partir da 1 da tarde na Praça da Paz e aí às 4 da tarde a multidão segue pela Avenida Nações Unidas até o Parque Vitória Régia.
Às 7h, o público acompanha o show da dupla Sandra Lu e Bruno Eloy, performances de drag queens, e aí a partir das 9h, a cantora Vanessa sobe ao palco. Depois de 5 anos, ela retorna para encerrar a parada de Bauru mais uma vez. Acho que é uma boa oportunidade de celebrar a diversidade, né, gente? A nossa agenda agora acaba aqui. Eu volto aqui para o nosso sofá com o Rafael. Abandonei um pouco, né, Rafael? Queria saber qual é a dica cultural que você trouxe pra gente. Tinha que ser um livro, né? Então, a minha dica é o livro Beijando Dentes, do Maurício de Almeida, né? Que vai estar com a gente lá amanhã no lançamento. Ele foi vencedor do Prêmio Sesc de Literatura em 2007 e 2008. É um livro maravilhoso, assim, não é por nepotismo não que eu estou trazendo aqui. É um dos livros preferidos meus de conto. E na sexta-feira, no Sesc, também às 18h30, a gente tem um encontro com ele, vai conversar com ele sobre o livro dele. Bacana. Então é legal a gente ter um escritor também, um grande escritor, né, aqui em Bauru, assim. E ele é muito bom mesmo. Com certeza, uma ótima dica aí. Gostei. Esse eu não conheço, eu vou tentar ler também. Sim, claro. Muito legal. Agora, eu vou trazer então a dica do Artefato aí. E hoje eu trouxe um documentário que me emocionou demais. Não sei se você teve a oportunidade de ver já, Rafael, o What's Happened, Miss Simone. Você chegou a ver o da ainda, Nina Simone? Né? Sim. É um documentário dirigido por Liz Garbus. É incrível. Vou deixar vocês ouvirem um pouquinho, ver o trailer. Pode rodar. She became Nina Simone. My mother was Nina Simone 24/7. And that's where it became a problem. As fragile as she was strong, as vulnerable as she was dynamic. Most people are afraid. Não vai dar tempo da gente assistir inteiro, mas é incrível, porque além de mostrar o quanto ela é talentosa e rica musicalmente, né, até porque ela também, além de cantora, pianista clássica desde os 3 anos de idade, né, teve primeiro concerto aos 12 anos, ela teve um intenso papel político, né, na luta na luta dos direitos dos direitos dos negros nos Estados Unidos, assim, muito forte, né? Então teve um momento que ela abdicou da carreira dela comercialmente e o palco virava palanque, né? E ela era muito próxima de grandes nomes, de líderes como Martin Luther King, Malcolm X, enfim. É um personagem incrível, musicalmente, politicamente, então acho que vale a pena conhecer um pouquinho desse trabalho. Rafael, nosso programa está chegando ao fim, quero agradecer muito a sua presença, foi um prazer recebê-lo, te desejo sucesso aí com esse novo trabalho, viu, que renda bons frutos. Que bom, eu que agradeço, Ju, pelo espaço aí de novo, sempre uma alegria estar aqui com vocês também. Imagina, é um prazer. Bom, lembrando você aí de casa que semana que vem tem mais Artefato ao Vivo, eu espero você, hein? Tchau, tchau, gente! Juanesida, Frankel nazi, Kissy Roses, el suicida, el hombre del drenaje, el hombre de la bolsa, el flaco pucho.